pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da Lei de Coulomb. Charles Augustin Coulomb foi um físico francês que no final do século XVIII conseguiu formular a Lei de Coulomb. Então vamos conhecer essa lei. Então, pessoal, se você quer aprender, vamos lá para a nossa Lei de Coulomb. Essa lei ela é bem simples, mas eu preciso te passar algumas informações, como a unidade de medida de carga elétrica, no caso é o Coulomb. Tenho que saber ainda que um Coulomb corresponde a 6,25 vezes 10 elevado à 18ª potência de elétrons, em excesso ou em falta. Se ele estiver em excesso, é quando a carga do objeto é negativa. Se ele estiver em falta, é porque a carga do objeto vai estar sendo positiva. Então, esses detalhes são importantes. Observe o seguinte, em algumas questões, ele não vai aparecer o Coulomb, que no caso é adotado pelo Sistema Internacional de Medidas. Geralmente, ele também vai vir em milicoulomb ou microcoulomb. Então, eu tenho que saber que o milicoulomb ele vale 10 elevado a 3 coulomb e o microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. Em atividades, em exercícios e até no Enem, podem vir essas unidades de medida, então é bom que a gente saiba. Outra coisa que a gente também tem que saber é que quando eu tenho cargas com sinais iguais, elas vão o quê? Elas se repelem. E quando eu tenho cargas de sinais diferentes, elas se atraem. Daí vem aquele velho ditado, os opostos se atraem. Vamos dar continuidade à nossa aula? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a força de interação entre duas cargas elétricas pontuais é proporcional ao produto dessas cargas. Vamos entender, antes de mais nada, o que é uma carga pontual? Uma carga pontual é aquela que está distribuída em um objeto cujas dimensões são desprezíveis, ou seja, o tamanho dela não vai importar. Vamos aqui com duas cargas e vamos dizer que aqui nós temos a carga 1 e aqui a carga 2. A distância é aqui dada aqui pelo R, o R vai representar a nossa distância e aqui existe uma força de atração. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, se eu tiver essas mesmas duas cargas, mas dessa vez eu multiplicar a primeira carga por 3 e a segunda carga eu vou multiplicar por 2. O que vai acontecer com a força, já que a distância permanece a mesma? Não modifiquei a distância. O que acontece? A força que vai ser exercida vai ser proporcional. Então, eu tenho que pegar o valor de 3 e de 2 aqui e multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. Então, a força aqui é 6F. O que eu quero que vocês tenham entendido agora? Que a força de interação é proporcional ao produto das cargas. Então, basta que eu multiplique. Se eu aumentar aqui, ó, o valor aqui da carga, se eu aumentar, vai aumentar também o valor da força. Os dois aumentam, logo isso é diretamente proporcional. Vamos continuar. A força F de atração ou repulsão entre duas cargas pontuais é inversamente proporcional ao quadrado da distância R. Então, o que acontece? Aqui as distâncias são diferentes. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho 3R, eu multipliquei por 3. Eu quero que você entenda que quanto mais próximos as cargas, maior vai ser a força, tanto de repulsão como de atração. E se eu aumentar a distância dessas cargas, a força vai ser menor. Ou seja, quanto maior a distância, menor é a força. Quanto menor a distância, maior é a força. Então, por isso, é inversamente proporcional. Vamos fazer aqui um caso em que eu tenho uma carga 1 e aqui eu tenho uma carga 2. Bom, aqui vai ser exercido uma força F.
Agora, o que acontece? Eu multipliquei a distância por 3. Como é que eu vou fazer isso agora? É simples. A minha carga 1 continua do mesmo jeito, a minha carga 2 também continua do mesmo jeito. A minha distância modificou por 3, então agora eu tenho que pegar e colocar aqui o quadrado de 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Mas a regra diz que a força será o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se aqui é 9, o inverso de 9 vai ser quanto? 1 nono. Então aqui eu terei 1 nono de F e aqui 1 nono de F. Observem, a distância aumentou, a força diminuiu. Então, por isso, elas são inversamente proporcionais. Vamos lá. A nossa lei de Coulomb, ela traz essa fórmula para que a gente possa encontrar a força. Olha lá, temos que saber que a força é dada em Newton. Esse K ela é uma constante, que equivale a 9 vezes 10 elevado à nona potência Newton metros quadrados por Coulomb quadrado. Essa constante ela é dada no vácuo e ela é geralmente usada na maioria das questões. Caso ela não use essa constante, a questão tem que te dizer o valor que ele quer que você use. Q1 e Q2 são as cargas. Lembrem-se que se a carga for positiva ou negativa, você não precisa colocar esse sinal. Por quê? Porque aqui elas estão em módulo. Então, o sinal não vai me interessar. E esse R é a distância em metros. Então, nosso Rzinho, diferente de um D, vai ser um R para representar a distância que vai ser dada em metros. A carga elétrica, vale lembrar que ela é em Coulomb. Então, nós temos que saber também essas unidades de medidas. Vamos, então, agora fazer uma atividade. Olha aqui esse exemplo. Duas cargas pontiformes de valores 3 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb e 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb sofrem uma forma de repulsão no vácuo. Se é repulsão, é porque as cargas são iguais. Nesse exemplo, as duas são positivas, mas poderiam também ser negativas. As duas negativas, no caso. Sabendo que a constante eletrostática K no vácuo é 9 vezes 10 elevado à nona potência Newton metros quadrados por Coulomb, calcule a intensidade da força de repulsão entre as cargas, separadas por uma distância de 0,15 metros. Vamos colocar então os dados aqui. Eu acabei de ler a distância, 0,15 metros, já está dado da forma correta. A minha carga também já está dado certo, é 3 vezes 10 elevado a menos 5. E a minha outra carga aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, não é isso? Então, vamos encontrar a nossa força. A força, eu posso até colocar todo mundo junto aqui, ó, é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A minha força vai ser igual a... O K é 9 vezes 10 elevado à nona potência, vezes, vamos lá, 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso daqui vai ser dividido pelo quadrado de 0,15. Então, a nossa força vai ser igual. Vamos colocar logo aqui, ó. Dá para observar que aqui é potência de base 10, ó. Potência de base 10, então aqui todo mundo tem a mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar essa base e somar esses expoentes. E o 9, o 3 e o 5 eu vou multiplicar. Vamos pegar aqui, mudar aqui a cor. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 5, vamos fazer aqui do lado. 27 vezes 5. 7 vezes 5, 35, vai 3.
5 vezes 2, 10 e 3, 13. Então, nós temos 135 vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 5. Né? 9, soma os expoentes, mais menos 5, mais menos 6. Coloquei aqui a ordem, mas nós sabemos que as parcelas, a ordem não vai modificar em nada. 0,15 ao quadrado dá 0,0225. Então, nós vamos ter que a nossa força é igual a 135 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por... Bom, gente, olha o que vai acontecer. Eu vou levar essa vírgula aqui para o 2, para ficar 2,25 e transformar isso daqui na notação científica. Vezes 10 elevado. Então, revisa um pouco comigo sobre notação científica. Quando a gente escreve a notação científica, tem que ter aqui a potência de 10. E se a vírgula do número for para a direita, eu vou subtrair os expoentes, colocar lá menos 1, quantas vírgulas eu andar para a direita. Agora, se a vírgula vem para a esquerda, eu vou somar aqui quantas casas a vírgula andou. Então, observe que a vírgula vai andar 1, 2 casas. Aqui não tem expoente, então vai ficar menos 2. E aí eu posso cortar aqui, ó, encontrando aqui que a minha força é igual a 135 dividido por 2,25. Se você fizer essa divisão, nós vamos encontrar a resposta de 60 newtons. Então, a nossa força é de 60 newtons. Bom, pessoal, espero ter te ajudado. Nossa aula fica até aqui. Até a próxima. Um grande abraço. E se você puder, faça a inscrição no canal. Deixe aquele like, tira suas dúvidas lá no comentário. Um abraço e até a próxima.